Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Pacheco. Eu sou professor de matemática do projeto integral, tá? Do Laboratório de Matemática da Escola Estadual São Pedro, São Paulo. Então, nós vamos abordar nesse momento, nesse primeiro encontro, as questões a respeito de polígonos, né? O que seria um polígono, no caso, e alguns conceitos aí. Mas primeiro, para a gente ter uma ideia do que é um polígono dentro da geometria, né? A gente precisa só recapitular aí, só lembrar mesmo o que são retas. Por quê? O polígono, ele é um conjunto, né? É o encontro de várias segmentos de reta, uma se encontrando com a outra aí, fechando, formando uma figura geométrica. Tá joia? Então, olha só. A princípio, vamos passar aqui o conceito de polígono. Tá? Então, veja só. O polígono são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam, a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de retas nos polígonos são chamados de lados. Assim, outra definição mais comum, que é a primeira, é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Tá? Então, vamos primeiro ver o que é uma reta. Tá? Então, vejamos. O que seria uma reta? A reta é um conjunto de pontos infinitos, né? Ela não tem fim por nenhum dos lados, né? Então, acontece. Olha só, vamos pegar aqui uma reta. Ó, né? Eu tenho aqui um ponto B e um ponto A e um ponto B em qualquer parte. Ela é infinita para ambos os lados, tá? Eu tenho a minha semi-reta, que seria ela seria uma parte da minha reta, né? Eu cortaria ela aqui no ponto C. Então, ela tem um início em C e não tem fim, tá? Também o mesmo conceito. Mas o que nós vamos precisar é do nosso segmento. O que seria o segmento? Seria ali a reta que eu pego a reta inteira, né? Vou ali, corto cada ponto e fica ali somente com esse meu segmento, tá bom? Então, o que seria o nosso polígono? Polígono seria o encontro de mais de dois segmentos. Então, olha só, se eu tenho aqui um segmento, vou pegar um outro segmento e um terceiro segmento. Esse é um polígono. O menor polígono ele tem 3 lados, tá? Não tem como se fazer um polígono com menos de 3 lados, tá? Ah, professor, mas e se eu tiver um polígono assim? Ele tem 3 lados, tá? Mas ele tem que ser fechado, tá joia? A gente vai ver lá, retornando o nosso conceito, né? Olha só, ele fala o seguinte: em outras palavras, para que uma figura seja considerada um polígono, ele não pode conter qualquer lado que faça curva, né? Ó, ele não pode fazer curva. 2 de seus lados não podem se cruzar. Então, as partes não podem se curvar e a figura não pode ter abertura, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma abertura,
se eu tenho abertura, ele não pode ser um polígono, não é verdade? Então, se ele tiver uma curva também, então se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um polígono assim, eu posso ter um polígono assim? Essa figura geométrica, ele é um polígono, né? Não é, porque uma das partes elas estão se cruzando, né? Então não pode se cruzar, tá joia? Outra parte, ó, se eu pegar aqui outro, e aí? Você cruzou, né? E não fechou, tá bom? Então também não é. Uma outra situação seria o quê? Se ela for uma figura o quê? Tem um lado, um círculo, né? Círculo não é um polígono, tá joia? E nem uma elipse, né? Ó, ela também não é um polígono, tá joia? Vamos ver aqui uma outra situação que não pode, que tem que ser um polígono ou não. Então veja só, eu tenho aqui essa figura, ó. Opa, ó. É um polígono? É um polígono, né? Tem vários lados, ó. Tem vários lados, não se cruzam, é fechado, né? Ó. Olha que outro aqui, ó. Um polígono, né? Ó. Um polígono. Olha só essa aqui, ó. É um polígono, né? Tem vários lados, né? Vamos, outro desenho aqui, ó. Outro polígono, né? Nosso triângulo aqui, ó. Um polígono, tá joia? E agora eu vou te perguntar se esse cara aqui é um polígono. E aí? É um polígono? Não, né? Não é um polígono. Tá joia? Então, se eu pegar algo assim, ó. Ó. Isso é um polígono? Não é, né? Eu tenho uma parte reta, mas tem outras partes fazendo curva, né? Ó. Ó. Né? É um polígono, né? Estranho, mas é um polígono. Tá joia? Então, vamos lá. Nós temos no nosso caderno de atividade algumas atividades para serem feitas, tá? Deixa eu só encontrar aqui, achei. Então, olha só, lá na página 19, deixa eu ver aqui. Na página 18, tá? Na verdade, 17, ela fala que no material que foi disponibilizado aí pela Secretaria de Educação, um recado para os pais, né, falando sobre o objetivo dessa aula. É distinguir os polígonos de não polígonos, né, saber diferenciar qual que é um polígono, qual que não é, reconhecer as características dos polígonos, distinguindo-os dos não polígonos, né? Saber o que torna, né, aquele conceito do que é um polígono e o que não é, saber fazer essa diferença, pontuar as características, né, daquela figura geométrica, porque quantos lados ela tem, se ela é um polígono, se ela se cruza, se ela está aberta, se ela está fechada. Apropriar-se das características dos polígonos para esboçá-los e extingui-los dos não polígonos. Né? Saber fazer um desenho, né, do polígono. Tá joia? Então, aqui nós temos a nossa primeira atividade.
né? Você vai observar aí ó, o quadro abaixo e vai responder. Né? Quais dessas figuras são polígono e quais dessas figuras não são polígonos. Depois vai responder o porquê. Né? Por exemplo, essa figura aqui, né? É o que? É um triângulo. Ele é um polígono. Né? Você vai responder se ele é um polígono. Deixa eu ver aqui. Essa figura aqui, se ela é um polígono ou não, e por que que ela não é um polígono, ou por que que ela é um polígono. Tá já? Então, nós temos na nossa atividade quais são as características, quais características tornam uma figura geométrica em um polígono. Quais das figuras são polígonos, quais características dessas figuras não a fazem ser classificadas como polígono, quais as figuras não são polígonos e quais as figuras não são fechadas. Aí, há alguma figura cujos segmentos de reta se cruzam? Você vai olhar lá. Há figuras fechadas que não são polígonos? Quais são? Tá bom? Então, olha só. Nós temos essas atividades, e essa atividade aqui, a segunda, que é muito legal. Você vai andar pela sua casa e encontrar objetos que têm formato de polígonos e objetos que não têm formato de polígonos. E vai desenhar embaixo. Tá? Então, olha só. Eu fiz, né, observando aqui ó, ao redor da minha casa, ó, eu peguei aqui o caixinho de lápis da minha menina, né? Isso aí é um polígono, né? Mas se eu pegar, observar aqui, ó, se eu pegar só esse desenhozinho aqui, já não é um polígono, né? Eu tenho um durex, né? Uma fita adesiva, que não é um polígono. Eu tenho uma escova, né? Que ela tem um formato aqui, ó, que não é um polígono. Eu tenho aqui também um brinquedinho, né? Um facãozinho aqui, não é um polígono, e a tampinha de uma panelinha lá, um brinquedinho da minha menina. Tá já? Eu fiz também, para vocês terem uma ideia, eu peguei uma caixa de pente de ovos, tá? E coloquei alguns palitos, tá vendo? Coloquei aqui no isopor para firmar o palito. E aqui eu coloquei peguei aqui um elástico, né? Pode ser um barbante, né? Pode ser uma linha de papagaio, uma linha de crochê. Então aqui, ó, eu fiz aqui um desenho, né? Ó. Então aqui eu consigo criar os meus polígonos, diversos desenhos de polígono, né? Ó, aqui eu tenho 3 lados. Eu posso pegar aqui, ó, nesse formato. Eu posso pegar aqui, ó. Aqui também é um outro polígono. Eu posso pegar uma outra gominha, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, essa figura que eu fiz aqui, ó, com essa gominha, ó, ela é um polígono? Ela é um polígono? Não, né? Por quê? Ela não fechou, né? Se eu pegar ela aqui, ó, já se fecha, né? Num polígono. É um brinquedinho, né? Uma atividadezinha boa para você. Você pode fazer em casa, utilizando caixa de papelão, uma caixinha de ovo, né? Um prentinho de ovo, colocar ali um palitinho de dente, tá? É uma sugestão aí para vocês poderem produzir um material divertido para poder fazer suas atividades, tá? Nós, da escola, né, estadual São Pedro de São Paulo, nós estamos à disposição, né, de toda a comunidade, dos pais, dos alunos, né, estamos aí nos esforçando
ao máximo para que possamos aí dar um ensino de qualidade para os seus alunos, né? Para os seus filhos, no caso. Então, assim, a gente está fazendo essas atividades com o maior carinho, né? Não somos profissionais de vídeos, né? Então, assim, qualquer falha aí de edição do vídeo aí, nos perdoe aí, porque somos iniciantes aí. Mais uma coisa, né? Toda a coordenação, toda a direção, todos os professores estão aí se movendo aí para o melhor, né? Então, vamos fazer as atividades, estamos à disposição aí de todos, tá? Muito obrigado, até a próxima aula e vou cobrar as atividades, tá bom? Não sei bem como vai ser feito, através do aplicativo que o Estado está disponibilizando, tá joia? Muito obrigado a todos aí, felicidade, bons estudos.